Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bispo John e hoje nós estamos aqui com mais uma aula do nosso estudo sobre escatologia, que é o fim dos tempos. Eu te aconselho, e sempre vou falar isso para você, a você ir lá atrás e você acompanhar certinho para você entender, porque eu trago muitas referências de outras aulas, fechado? Então agora vamos aos 7 selos. Antes de nós entrarmos, eu quero te dar uma breve introdução. Nós já estudamos e nós estruturamos o capítulo de Apocalipse e nós falamos que os primeiros 3 capítulos vão ser ali João escrevendo para a igreja, será o período e a era da igreja. O capítulo 4 e o capítulo 5 é a igreja no céu. Ali João é arrebatado, ele vê a sala do trono e ele vê tudo ali. Nós já discorremos sobre cada coisa que tem ali, sobre cada aspecto que tem ali. E por fim, depois dele ver tudo aquilo ali, ele vê um livro. E o livro que está ali nas mãos de Deus, ele é o livro com os 7 selos. E é o livro que vai dizer a história e o fim da história da humanidade. Só que João ele começa a chorar muito porque ninguém é digno de abrir aquele livro. Então um dos anciões vira para ele e fala assim: João, pare de chorar. Veja, olhe o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Ele venceu, ele é digno de abrir o livro. E quando João olhou, ali estava o cordeiro que tinha sido morto. Estava ali Jesus. E Jesus ele pega o livro e ele vai destravando cada um dos selos. Agora que o cordeiro recebe o livro, a história da humanidade entra em sua fase final. No capítulo 6, Jesus ele começa a abrir os selos e os juízos de Deus começam a ser derramados na terra. Os primeiros 4 selos é o que nós conhecemos pelos cavaleiros do Apocalipse. Quantas vezes você já ouviu aí essa palavra, você não sabia o que eram os cavaleiros do Apocalipse, agora você sabe o que são os cavaleiros do Apocalipse. Antes de nós entrarmos nos selos, eu gostaria de falar algo que é uma visão minha, você pode ter ali outra teoria, outra teologia sobre isso, mas para nós entendermos, eu preciso te passar um pouco sobre o que eu acredito. Dificilmente eu faço isso daqui, eu tento sempre colocar várias coisas, várias explicações, mas essa aqui, para dar continuidade, eu preciso colocar, fechado? Na linha do tempo, eu acredito que os 7 selos, eles serão abertos nos primeiros 3 anos e meio da última semana. Então, lembra lá que nós temos as 70 semanas de Daniel, nós temos a última semana de 7 anos, onde o anticristo ele vai começar o governo, ele vai assinar o tratado de paz e vai começar o governo dele. Os primeiros 3 anos e meio seriam de uma suposta paz, onde não haverá paz, o mundo vai estar um caos, mas ainda assim, supostamente, teremos paz. E os últimos 3 anos e meio será da grande desolação, será da abominável desolação, será da grande tribulação realmente. Então nós entramos aqui nesses últimos 7 anos, nós já estamos falando desses últimos 7 anos, e eu acredito que os selos, eles serão os primeiros 3 anos e meio, com o último selo fazendo a transição para os últimos 3 anos e meio. Fechado? Então, a partir disso daí, vamos começar. O primeiro selo ele está descrito em Apocalipse 6, versículo 1 e 2. Diz assim: Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: Venha! E quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco, e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. E ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Fechado? Nós temos aqui algumas características sobre esse primeiro cavaleiro. Esse primeiro cavaleiro, ele é um cavalo branco, ele carrega um arco. Nessa versão não diz, mas é um arco sem flechas. E foi colocado sobre sua cabeça uma coroa. E ele sai batalhando para conquistar vitórias. Essa coroa que foi colocada na cabeça dele vai ser importante quando nós finalizarmos, mas é uma coroa como aquela dos corredores que nós vemos muito antigamente, quando nós vemos as Olimpíadas e tudo, nós vemos ali o símbolo, uma imagem de uma coroa, de uma coroa quando você ganha ali, quando você ganha alguma prova, e tudo mais. Essa coroa é uma coroa diferente, é uma coroa que significa Stephanos, essa coroa que se dá ao corredor que vence uma corrida. Fechado? Partindo disso, agora nós temos que ver quem seria esse primeiro cavaleiro. Nós temos aqui algumas teorias sobre quem é este primeiro cavaleiro. A primeira teoria que eu gostaria de falar com vocês é sobre esse primeiro cavaleiro ser o anticristo. Muitos estudiosos acreditam que esse cavaleiro representa o anticristo no início do governo mundial. Ele monta um cavalo branco, imitando a vinda de Jesus em Apocalipse 19:11,
onde Jesus também vai aparecer com um cavalo branco, né? Então ele imita um pouco ali sobre quem é Jesus, ele é um falso profeta, né? Então é a vinda do anticristo ali. A diferença deles é porque o cavaleiro de Apocalipse 19, ele tem um diadema, e o de Apocalipse 6, ele possui uma coroa. Fechado? Só que aqui, baseado nessa teoria de que o primeiro cavaleiro do cavalo branco, ele é o anticristo, nós vamos ver algumas diferenças importantes entre os cavaleiros de Apocalipse 6 e o cavaleiro do Apocalipse 19. Esse cavaleiro, ele tem um arco, mas ele não tem flechas. Indica que a conquista foi pela diplomacia e pelo engano, e não pela espada. Foi-lhe dado uma coroa, ou seja, ele recebe autoridade, mas não de uma forma legítima como a de Cristo. Lembra que eu te falei que a coroa era aquela coroa dada aos corredores? Então, ou seja, é uma coroa dada por homens, por mãos humanas. E ele saiu vencendo e para vencer. Isso sugere uma campanha de conquistas políticas impondo o domínio global. Essa teoria ela tem a sua base em 1 Tessalonicenses 5,3, que diz: quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores a mulheres grávidas, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, esse cavaleiro é um cavaleiro que ele virá dizendo que venceu, dizendo que haverá paz e segurança. Parece muito com o anticristo ali, mas após ele virá dores e destruição, dores como uma mulher grávida, e de modo nenhum nós escaparemos. Então, nessa primeira teoria, o cavalo branco ele representa o anticristo, seu engano no início da tribulação, aparecendo como líder de paz antes de revelar a sua verdadeira natureza. A segunda teoria é uma teoria que representa conquista e impérios terrenos. Alguns veem esse cavaleiro como um símbolo geral da conquista militar a impérios humanos. E ao longo da história, líderes conquistadores, prometendo glórias e prometendo paz, vieram, mas sempre causaram destruição. Então esse cavaleiro seria um símbolo de governos humanos buscando controle e domínio, né? Algo que aumenta muito nesses últimos dias. Agora vamos para a terceira teoria. A terceira teoria é a teoria que esse primeiro cavaleiro ele seria Jesus, né? Alguns associam esse cavaleiro branco a Jesus Cristo e a pregação do Evangelho. Eles argumentam que o branco sinaliza pureza, sinaliza paz, e o cavaleiro está vencendo, assim como o Evangelho, ele vence e avança no mundo. Porém, essa não é uma visão assim que eu concordo muito, e nós vamos ver mais para frente. Essas são as três teorias desse primeiro cavaleiro branco. Como eu disse, daqui para frente eu vou ter que detalhar um pouco e vou ter que falar um pouco do que eu acredito como mais aceito, que os estudos todos têm me levado a aceitar mais também, né? Mas fique tranquilo, o importante é você entender, né? Esse primeiro cavaleiro que nós temos aqui, que é o cavalo branco, eu acredito ser o anticristo. Eu acredito que ele vem com uma representação, se mostrando um Messias, um Machir, até porque os judeus vão chamá-lo de Machir, eles não chamaram Jesus de Machir, mas eles vão chamar esse cavaleiro branco de Machir. Então eu acredito que ele vem imitando ali Jesus, né? E alguma das coisas que me fazem acreditar que esse cavaleiro ele seria o anticristo é porque o cordeiro ele vai estar na mão e ele vai estar liberando os cavaleiros. Então, assim, minha visão, gente, novamente eu falo isso para vocês. Então, por isso que eu acredito que ele não seria o primeiro cavaleiro, ele que está liberando, então eu não acredito que ele seria o primeiro cavaleiro. Outra coisa é por conta das companhias que ele traz. Você vai ver que o segundo, o terceiro e o quarto cavaleiro, eles vão trazer fome, destruição, guerras, morte, entendeu? E aonde Jesus está, né, nós sabemos que as companhias dele são outras companhias. A palavra grega que é usada para esse cavaleiro que está aqui, que é esse primeiro cavaleiro de Apocalipse 6, é a palavra Stéphanos, que significa uma coroa de vitória temporária. Na época das Olimpíadas, a pessoa que ganha, ela disputa e ela fica ali com aquele título durante um curto período, um curto espaço de tempo, até ter uma nova batalha, e aí a gente vai ver quem vai ganhar. Então, vamos colocar os dias de hoje. As Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos. Vou colocar aqui sobre futebol, porque eu gosto muito de futebol. Se o Brasil ganhar, o futebol masculino ganhar nas Olimpíadas, ele vai ficar ali reinando durante 4 anos até ter a próxima Olimpíada. E na próxima Olimpíada outro país pode ganhar, a França pode ganhar, a Espanha pode ganhar, né? Qualquer país pode chegar ali, disputar e ganhar. Então essa coroa não é uma coroa eterna, mas uma coroa temporária e dadas por mãos humanas. Então, na minha opinião, o significado dessa coroa, nesse primeiro momento, representa um governo concedido por um tempo, mas que não é eterno. Já em Apocalipse 19,
Versículo 11 e 12. Ali sim é Jesus Cristo, ali sim está no cavalo branco. Aqui a palavra usada para a coroa que ele vai ter é de diadema, que significa uma coroa real de um rei soberano. Representa autoridade legítima, realeza e poder absoluto. Jesus ele não tem apenas uma, mas são muitos diademas que estão em sua cabeça, muitas coroas, simbolizando seu domínio total. Então, para nós darmos continuidade aos próximos cavaleiros, é tudo aquilo que eu vou explicar, minha opinião é que este cavaleiro, esse primeiro cavaleiro que vem no cavalo branco, é o anticristo. Fechado? Ah, mas eu não concordo muito e tudo. Não vai ter problema. O importante é que você entenda os outros cavaleiros. O importante é que você entenda o significado de cada cavaleiro ali. Fechado? Então agora vamos para o segundo selo. O segundo selo a ser ali destravado, a ser quebrado, é o selo do cavalo vermelho. Vamos ler? Apocalipse 6, versículo 3 ao 4. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer: venha. Então surgiu um cavalo vermelho, e seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança por toda parte. Vamos a algumas características desse cavaleiro? A primeira característica é um cavalo vermelho. A cor vermelha está associada a sangue, guerra e violência na Bíblia. Ele recebeu uma grande espada, e isso simboliza conflitos armados e mortes em grande escala. A terceira característica dele é que ele recebeu autoridade para tirar a paz do mundo, indicando que a sua ação irá resultar em conflitos, em guerras e resultar em massacres, né? Esse cavaleiro, ele representa um tempo de guerra e intensa violência global. Ele está relacionado ao anticristo, e por isso que eu falei para vocês que eu acredito que o primeiro cavaleiro é o anticristo. Que se o primeiro cavalo, o cavalo branco, ele representar o anticristo, chegando com uma falsa paz, então esse segundo cavalo, que representa o cavalo vermelho, ele simboliza o verdadeiro caos que vem depois. O anticristo, ele pode demonstrar primeiro uma paz ali, assinar acordos e decretos de paz, mas logo a guerra se espalhará. Esse cavaleiro mostra que a paz do anticristo será temporária e que a guerra virá logo depois. Ele representa um conflito militar, ele pode representar um conflito militar massivo. Alguns estudiosos dizem que pode ser a Terceira Guerra Mundial ou guerras civis globais. Ele é a nível global, o mundo inteiro vai lutar contra o mundo inteiro de alguma forma. Esse cavaleiro ele vai significar uma guerra total, um colapso da paz e mortes em massa. Imagina o mundo inteiro em guerra ali, sob ainda uma suposta paz, mas haverá a população será morta por conta dessas guerras, por conta desse cavaleiro que será liberado. O terceiro cavaleiro é o cavaleiro preto. O cavaleiro preto, ele vai representar a fome. Mas vamos ler? Apocalipse 6, 5 ao 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Eu ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer: uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite e nem o vinho. As características desse cavaleiro: ele possui um cavalo de cor preta. A cor preta na Bíblia significa muitas vezes luto, escassez e fomes, como nós podemos ver em Lamentações 5:10 e em Jeremias 14, 1 e 2. Esse cavaleiro, ele surge logo após o cavalo vermelho. Veja como nós temos aqui uma certa cronologia aqui. Se nós temos a guerra e tivermos ali guerras e confrontos e tudo, a primeira coisa que acontece após a guerra é a fome. Porque dentro da guerra nós vamos ter a destruição de colheitas, nós vamos ter uma crise econômica e fome generalizada. Isso indica que a fome será uma consequência direta das guerras que o cavalo vermelho vai estar trazendo, do caos que vai estar lá. Ele possui uma balança em suas mãos. A balança, ela simboliza a escassez de alimento e o controle rigoroso. Na antiguidade, na época de João, a balança era usada para medir grãos durante tempos de fome, quando os alimentos eram racionados. Então, quando fala que ele terá uma balança em suas mãos, é porque o alimento ali será controlado, ele será rigorosamente racionado. Ele traz um período de racionamento severo, onde as pessoas terão dificuldade para comprar até mesmo
o básico. Ali fala que uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão ao equivalente o salário de um dia. Ou seja, nós teremos uma inflação extrema e uma crise econômica extrema. O texto ele menciona que um denário, o salário de um dia de trabalho, comprará apenas uma medida de trigo, cerca de 1 quilo, ou 3 medidas de cevada, que é um alimento ainda mais barato e de qualidade inferior ao trigo. Pensa só, o trigo é utilizado para fazer o pão. Ele está falando que você trabalhará o dia inteiro e no final do dia você conseguirá comprar 1 quilo de pão. Esse será o seu salário do seu dia. Isso indica uma hiperinflação, onde o dinheiro vai começar a perder o valor e o custo dos alimentos se torna inacessível para muitos. Esse cavaleiro ele vai representar uma devastação econômica gigantesca, onde até mesmo o básico, que é o trigo, e a cevada se tornarão inacessíveis. Fechado? Vale salientar que hoje, a maioria das pessoas hoje no mundo que passam fome, elas passam fome não pela falta de alimento, mas elas passam fome muitas vezes por conta de não ter condições de comprar o alimento, não ter condições de ir lá e de pegar o alimento. Já na época que onde nós estamos falando, não é que não haverá dinheiro, apesar de ser escasso, o dinheiro vai ter, mas ainda que a pessoa tenha o dinheiro, ela não vai poder comprar por conta do controle rigoroso e do racionamento que nós vamos ter. Imagina só o que esse cavaleiro vai fazer. Ele vai literalmente fazer as pessoas morrerem de fome. Não adiantará ter o dinheiro se você não tiver o que comprar. Você vai ter ali o seu salário, vai ter ali o seu denário, né, que equivale a um dia, mas você não vai conseguir comprar mais comida. Então por isso que vai ter a fome no mundo. E eu creio que ela virá em decorrência da guerra. A guerra destruirá as plantações, a guerra causa crises econômicas no mundo, a guerra ela vai acabar ali em decorrência do do segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, que traz a guerra. Nós vamos ter uma fome extrema no mundo com o terceiro cavalo, que é o cavalo preto. Fechado? E agora nós vamos para o quarto selo, que é o cavalo verde. Diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser vivo dizer: venham. E quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome e pela doença, e por meio de animais selvagens. Isso está em Apocalipse 6, 7 a 8. Vamos às características dele. A primeira característica aqui, nós acabamos de ler, está escrito cavalo amarelo. Só que eu falei para você que é o cavalo verde. Pastor, por que o senhor falou cavalo verde e não cavalo amarelo se está escrito cavalo amarelo? A tradução da Bíblia, quando você pega ela do original, ela vai ser traduzida, a palavra da cor, né? Eu não vou mencionar aqui a cor, mas da cor vai estar escrito como chloros, que descreve um tom doentio, semelhante à cor de um cadáver em decomposição. Isso é um verde pálido, um verde amarelado. Então por que eles não colocaram verde, colocaram sim amarelo? Porque não existia na natureza, quando eles vieram traduzir a Bíblia, não existe na natureza um cavalo verde. Nós vemos até cavalos pretos, nós vemos cavalos brancos, nós vemos cavalos avermelhados, ali nós temos tons de cavalo, não vermelho, mas cavalos avermelhados, mas nós não temos cavalos verdes, nós não vemos cavalos verdes. Então por isso, quando eles estavam ali traduzindo a Bíblia, eles colocaram, mas a palavra amarelo, mas a palavra do original é chloros. Chloros vem de clorofila, de verde, então é um tom esverdeado, mas não é um tom totalmente verde também, é um verde pálido, quase como se também se fosse ali amarelo. Descreve um tom doentio, semelhante à cor de um cadáver em decomposição. Esse cavaleiro, ele se chamava de Morte, e o mundo dos mortos o seguia. O inferno o segue, indicando que muitas almas morrerão, mas não estarão salvas. Ele traz a morte de 1/4 da população mundial. Imagine só que na época ali da grande tribulação nós tenhamos 8 bilhões de pessoas. Dentro disso, se ele traz 25% de morte na população, nós estamos dizendo que 2 bilhões de pessoas vão morrer. Olha a catástrofe que vai acontecer. É muita morte. E esse cavaleiro, ele vem com almas atrás dele, almas gritando, almas que não foram salvas ali. Ele traz o inferno junto com ele, né? E ele possui 4 modos de extermínio.
O primeiro será com a espada, que aí é a guerra, são guerras, violência e conflitos armados. Né? Ele traz a morte também com a fome, que a continuação da escassez trazida pelo cavalo preto, muitas pessoas vão morrer de fome. Ele traz a morte através da peste. Isso significa epidemias, pandemias e doenças mortais. Né? E a quarta forma de extermínio que ele traz é com as feras da terra. Algumas interpretações sugerem que feras da terra são ataques de animais, mas também pode simbolizar governos tirânicos e cruéis, né, que eliminarão populações inteiras. Nós sabemos que, principalmente na antiguidade, todo exército, todo governo que tinha ali, principalmente os governos tirânicos, eles possuíam animais como seus emblemas. Ursos, águias, né, e outros tipos de animais. Então ele pode estar falando sobre isso, como ele também pode estar falando sobre os próprios animais selvagens entrarem e começarem a matar as pessoas. Mas o que importa é que 25% da população mundial daquela época será devastada. Esse cavaleiro ele traz uma destruição total, afetando toda a humanidade e fazendo com que a população se reduza drasticamente na Terra. Esse é o cavaleiro mais letal. Ele traz efeitos finais de guerra, da fome, da praga, levando milhões à morte e preparando o mundo para os próximos eventos da população. Fechado? Aqui se encerram os 4 cavaleiros do Apocalipse e o 4º selo. Antes de nós caminharmos para o 5º, 6º e 7º selo, eu gostaria de fazer aqui uma pausa e falar que profeticamente Jesus ele já tinha falado sobre esses primeiros 4 selos que seriam abertos. Nós temos ali em Mateus 24, né? Jesus ele vai estar fazendo um paralelo com os 4 cavaleiros do Apocalipse, e isso é fascinante, pois ambos os textos eles trazem sinais do fim dos tempos. O capítulo 24 de Mateus ele é conhecido como o sermão profético de Jesus, onde ele descreve os eventos que precederiam sua segunda vinda. Já em Apocalipse, os 4 cavaleiros eles representam o juízo sobre a terra. Então vamos analisar esses paralelos mais detalhadamente. O primeiro cavalo que nós colocamos aqui é o cavalo branco, não é? Só um pouquinho, aí pronto. O primeiro cavalo que nós temos aqui é o cavalo branco. Em Mateus 24, 5 diz assim, o cavalo branco, né, que eu acredito que seja o anticristo, o falso Cristo. Ele diz assim, Mateus 24, 5, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Apocalipse 6, 2 diz, e olhe, eis um cavalo branco, e que estava montado nele tinha um arco, lhe foi dada uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Veja como ele imita as características de Cristo sem ser Cristo. E Jesus já tinha falado isso, pois muitos virão em meu nome, e dirão, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Continuando, Mateus 24, 6 ao 7, nós vamos ter, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, e reino se levantará contra reino. O que o cavalo vermelho vem trazendo? Ele vem trazendo justamente isso, as guerras e os conflitos. O Mateus 24, continuação do versículo 7 diz, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aqui nós vemos a representação do cavalo preto, que tem fome e uma crise econômica extrema. E por fim, Mateus 24, 9 diz, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Aqui faz um paralelo do último cavaleiro, que é aquele cavaleiro verde, né? Aquele cavaleiro com tom doentio, né? Que traz morte e perseguição. E aqui em Apocalipse 6, 8 diz, e olhei, e eis um cavalo amarelo pálido, e o que estava montado nele tinha por nome morte. O inferno seguia, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. O cavaleiro do cavalo pálido ele representa a morte em grande escala, assim como Jesus também falou sobre a morte que nós teremos em grande escala também, né? E também coloca aqui também, vale salientar, que o último cavaleiro ele trará uma perseguição, assim, uma perseguição muito grande aos cristãos que nós vamos ter na época. Assim como Jesus também fala sobre a perseguição que nós vamos ter dos cristãos em Mateus 24. Fechado? Então agora vamos continuar os selos. Agora nós vamos para o 5º selo. O 5º selo está lá em Apocalipse 6, 9 a 11, diz assim, quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus
e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgue os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros de serviços, que se juntariam a eles depois de serem mortos. O quinto selo de Apocalipse 6, ele revela uma cena diferente dos primeiros 4. Se os primeiros 4 eram cavalos que trazem a destruição, eram cavaleiros que traziam a destruição sobre a terra, esse selo, ele mostra os mártires clamando por justiça no céu. Esse selo, ele não traz nenhum evento catastrófico sobre a terra, mas ele revela o sofrimento dos santos e a resposta de Deus aos seus clamores. Agora, quem são esses mártires que estão sobre o altar? Eles são aqueles que foram mortos por causa da sua fé em Jesus, por pregar o evangelho e não negarem a palavra de Deus. O fato de estarem debaixo do altar, ele faz uma referência clara a Levítico. Levítico, no Antigo Testamento, o sangue do sacrifício, ele era derramado aos pés do altar. E o sangue daqueles que foram mortos por conta da perseguição, dos mártires, ele está no pé do altar do Senhor. Isso sugere que suas vidas foram oferecidas como sacrifício pelo seu testemunho de Cristo. E os mártires, eles recebem ali uma roupa branca, uma veste branca que significa pureza, vitória e justiça diante de Deus. Isso sugere que eles já estão salvos e glorificados, mas aguardam pela manifestação da justiça divina. E eles clamam por justiça e à espera do tempo do Senhor. Os mártires, eles vão dizer e eles vão falar: até quando, Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue? Até quando o Senhor vai aceitar tudo isso? Isso mostra que, primeiro, eles reconhecem a soberania de Deus, mas eles também desejam a consumação da justiça divina por conta dos seus opressores. E Deus responde a eles, e a primeira resposta que Deus dá a eles é a veste. Ali, aquela resposta já era algo extraordinário, mas não só as vestes, mas ele fala assim: descansem mais um pouco. Vocês ainda terão irmãos que também serão perseguidos como vocês foram perseguidos. Aqui está falando da perseguição que nós vamos ter na grande tribulação. E esperem até que se junte o número deles, e aí sim virá a minha justiça. Aqui Deus está falando que ele tem uma recompensa aos mártires, mas também que existe um tempo determinado para trazer juízo sobre os ímpios. A perseguição aos santos ainda continuará por um período, né? E durante a grande tribulação ela aumentará de uma forma onde os próprios mártires clamarão ao Senhor, falando: Senhor, cadê a justiça? Senhor, por que eles estão sendo perseguidos dessa forma? Então esse quinto selo, ele vai falar sobre os mártires clamando por justiça, mas ele também tem um tom profético, onde eles vão falar assim: Senhor, olha os nossos que estão morrendo, olha como eles estão morrendo, e o Senhor não vai fazer nada. O Senhor está vendo a grande perseguição, o mundo está vendo fome, guerra e tudo, e ainda assim continuam perseguindo aos cristãos, e o Senhor não vai fazer nada. E Deus vira para ele e fala assim: fica tranquilo, está tudo sob controle, espere que os seus irmãos se juntem a vocês, e tudo vai ser julgado, os seus opressores serão julgados de forma avassaladora. E agora então nós vamos para o sexto selo. O sexto selo, ele está descrito lá em Apocalipse 6, do 12 ao 17. Vamos ler? Enquanto eu observava, o Cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um vento forte. O céu foi enrolado como um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos e os escravos e os livres, e todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. E gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá sobreviver? Esse é um selo que demonstra a clara ira de Deus, trazendo abalos sísmicos global, escuridão, sinais do céu e deslocamento da terra. Inclusive, nesse sexto selo, nos leva a acreditar que será um terremoto a nível global, onde as placas tectônicas vão se mover e vão abalar toda a estrutura da terra. O texto fala sobre um grande temor, indicando esse terremoto sem precedentes.
Ele pode indicar um evento literal, onde as placas tectônicas vão se mover e ele chacoalharão também a Terra, ou uma mudança global no sistema político e social. Pode estar falando tanto no sentido literal, ou pode estar falando do sistema global, onde haverá ali um terremoto, onde haverá ali uma mudança ali no sistema global. Os montes e as ilhas sendo removidos reforçam que este evento é de grande impacto físico. Ou seja, independente se for dessa forma como nós estamos pensando que será um terremoto, ou se for uma mudança política, o que importa é que farão nações desaparecerem. Farão ali as ilhas, as pequenas nações ali desaparecerem. Eu creio que isso seja um abalo sísmico mesmo, que seja um céu se manifestando, a natureza reagindo ali, que haverá um abalo sísmico afetando diretamente a estrutura da Terra. Vai falar também a escuridão e a lua como sangue. O sol se torna negro e a lua se torna como sangue. Esses fenômenos eles aparecem em várias profecias bíblicas, principalmente em Joel capítulo 2 e Mateus 24, 29. Isso pode indicar eclipses sobrenaturais, um evento celestial que assusta o mundo, ou até mesmo desastres naturais como erupções vulcânicas que podem obscurecer o céu. Lembra que eu falei sobre as placas tectônicas estarem se movendo? Então nós podemos acreditar que quando as placas tectônicas ali se moverem, os vulcões vão começar a reagir. O magma ele vai começar a reagir. E isso pode começar a ter erupções vulcânicas que podem escurecer o sol. A lua como sangue pode simbolizar julgamento e terror, algo que será visto e sentido globalmente, assim como também pode indicar um eclipse lunar. Outros dizem, e aí são mais teorias, tudo é feito e todos os estudos são feitos baseado naquilo que nós conhecemos até hoje. Amanhã, isso aqui ele pode mudar um pouco, nós podemos descobrir alguma coisa e dentro daquilo que nós descobrirmos, nós conseguimos identificar melhor o que vai acontecer. Mas existem alguns estudos que dizem que esse fenômeno que eu acabei de falar para vocês, que esse fenômeno da escuridão e da lua como sangue, também pode ser uma bomba de hidrogênio. E isso deixaria a Terra avermelhada. Uma das consequências da bomba de hidrogênio é o avermelhamento da Terra. Então pode ser tanto um desastre natural, quanto pode ser algo feito por mãos humanas. Mas esse selo, ele envolve sinais que alertam sobre o juízo divino. Ele vai falar sobre a queda de estrelas e céus se recolhendo. O texto ele vai mencionar que as estrelas caem sobre a Terra e isso pode ter várias interpretações. Uma possibilidade que isso representa é um evento cósmico real, novamente eu falo para vocês, é um evento cósmico real, como a queda de meteoro e asteroides, causando destruição em larga escala. Mas outra interpretação é que essa queda ela pode estar relacionada a uma explosão massiva de magma provocada pelos intensos abalos sísmicos. Então, quando nós falamos do terremoto ali e tudo, nós vamos colocar vulcões em erupção, o magma vai se expandir e aí nós sabemos que ali ele se expande, jorra em tudo quanto é canto e pega e vão começar a cair restos de magmas, detritos ali da explosão massiva do magma. Essa é outra explicação. Esse evento que eu acabei de explicar para você geraria um cenário também de escuridão, assim como o eclipse lunar, como nós já falamos aqui. Esse evento também pode gerar um cenário de escuridão, pois as partículas lançadas na atmosfera poderiam obscurecer a luz solar e tornar a Lua avermelhada, semelhante ao efeito de grandes erupções vulcânicas. Fechado? Agora, trazendo aqui um pouco alguns dados aqui para poder basear em vocês e vocês entenderem melhor. Eu creio em abalos sismológicos sim que nós vamos ter nessa época. Eu queria trazer aqui alguns dados que fortalecem essa teoria. Entre os anos 1000 depois de Cristo até 1800, então entre 1000 a 1800, ocorreram 21 grandes terremotos. De 1964 a 1994, ocorreram o mesmo número de grandes terremotos do que nos 2000 anos anteriores. Ou seja, nós vemos aqui uma escala de terremotos numa crescente. Se nós pegarmos e separarmos por data, de 1800 a 1900, nós tivemos 18 terremotos. De 1900 a 1950, 33 terremotos, ou seja, em 50 anos praticamente dobrou o número de terremotos. E de 1950 a 1991, 41 anos, nós tivemos 93 grandes
terremotos. Praticamente triplicou o número de grandes terremotos que nós tivemos. Fechado? Então eu creio sim nesse abalo sísmico, eu creio sim que será um abalo sísmico. Fechou? O que importa mesmo é que este é um evento que abalará a Terra. Não só abalará socialmente, mentalmente, mas abalará fisicamente a Terra. Fechado? Esse é um selo que causa um pânico global, afetando todos, desde os mais pobres aos mais ricos, né? Desde os milionários, aqueles que não têm nada, mas todos vão reconhecer que esse juízo vem de Deus e é a ira do Cordeiro. Fechou? Então agora vamos para o próximo selo. Entrando agora no 7º selo. A Bíblia diz em Apocalipse 8, do 1 ao 3. Vocês viram aí que nós pulamos um pouco e para a abertura do 7º selo, nós pulamos até mesmo um capítulo que vão falar dos 144.000, mas nós vamos estar falando deles mais para frente no nosso curso, então eu vou pular um pouco e vamos continuar a abertura dos selos. Né? Mas diz assim, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dados 7 trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. Apocalipse 1 ao 3. Esse 7º selo, eu creio que é ali o fim dos 3 anos e meio, e nós já passamos por uma outra parte, que serão as 7 trombetas. Fechado? Mas vamos aqui para o selo. O selo, ele começa falando que quando foi aberto esse 7º selo, o primeiro feito da abertura do 7º selo é um silêncio profundo no céu, quase meia hora de silêncio. Ninguém mais ali falava nada. Esse silêncio ele pode ter alguns significados, dentre eles pode ter reverência e expectativa. O céu ele se cala diante da grandeza do juízo que está prestes a ser liberado. Ou pode ser o peso da justiça divina. Até os anjos eles cessam do louvor, reconhecendo a seriedade do que está para acontecer nos próximos momentos. Esse silêncio marca um momento de grande expectativa e de grande temor, destacando a gravidade dos eventos futuros. Aparecem então 7 anjos diante de Deus, após o silêncio. Esses 7 anjos, cada anjo recebe uma trombeta, preparando o próximo ciclo de juízo. Esses anjos parecem ser anjos de alto nível de hierarquia espiritual. E as trombetas na Bíblia sempre têm significado profético e de alerta. Como nós vimos aqui, algumas trombetas elas falam sobre o arrebatamento, outras trombetas falam sobre chamados para a guerra. E em 1 Tessalonicenses vai falar sobre o anúncio de eventos divinos. Né? Então nós temos algumas coisas que significam essas trombetas aí, mas diferente, elas não são trombetas do arrebatamento, elas não são aquela trombeta que tocou no arrebatamento, ela está mais ligada com 1 Tessalonicenses, está mais ligada com Joel, que é um chamado para juízo, um chamado para guerra, um anúncio para eventos divinos, e eles recebem essas 7 trombetas. O anjo, então nós vemos um outro anjo com o incensário e as orações dos santos. Esse outro anjo ele aparece diante do altar, né, com esse incensário de ouro, oferecendo incenso junto às orações dos santos. O incenso na Bíblia, frequentemente, simboliza as orações subindo até Deus. Isso pode significar que as orações dos santos que estão vivos, aqui a gente não está falando dos mártires, nós já falamos sobre eles, mas dos que estão vivos pedindo justiça, agora serão respondidas. Após isso, o anjo enche o incensário com fogo do altar e lança sobre a terra. E esse lançamento dele sobre a terra resulta em trovões, relâmpagos, vozes e um terremoto. O fogo lançado na terra pode simbolizar o início da ira de Deus em resposta aos que estão sendo perseguidos, às orações dos que se mantiveram fiel, daqueles que se converteram, daqueles que se mantiveram fiel durante esse período, né, e que estão ali clamando por justiça. Né? E aí nós temos a finalização dos 7 selos, com a vinda das 7 trombetas. Nós vamos começar a transição dos 7 selos agora para as 7 trombetas. Né? Então, mais uma vez, vou falar aqui para vocês. Eu creio que esses 7 selos acontecerão nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação e que agora
né, com o advento das 7 trombetas, com a transição para as 7 trombetas, nós vamos ter os últimos 3 anos e meio, que será de uma grande tribulação. Se nós já vimos aqui guerras, mortes, perseguições, nós já vimos aqui abalos sísmicos, as trombetas são algo assim muito piores do que nós vimos aqui, né, dos selos que foram abertos aqui. Aqui realmente nós vamos ver a grande desolação, nós vamos ver aqui a ira de Deus, né, principalmente as últimas 3 trombetas, é algo assim, né, bem legal, mas bem pesado também, fechado? Então eu deixo aí para vocês, mas mais uma vez, nós não estamos aqui nesse estudo aqui para ficar discutindo teologia, minha teoria, minha teologia, não sei o quê. Nós estamos aqui para aprender, fechado? E outra coisa, fique tranquilo. A todo momento em Apocalipse nós vamos ver os anjos, nós vamos ver os anciões, todos ali quando eles louvam ao Senhor, eles sempre falam que é aquele que é, que era e que há de vir. Ele tem o controle do nosso futuro, Ele tem o controle da nossa vida e nós vamos para o céu. Por isso, se arrependa do seu pecado, volte ao Senhor. Hoje, se você está vendo essa aula, você sabe que você precisa voltar ao Senhor, volte ao Senhor. Fechado? Volte ao Senhor, que possamos sermos ali pessoas que seguem a Deus. Não termos apenas uma bandeira ou tem uma religião. Não, Deus não é uma religião, mas Deus é um relacionamento. Nós somos cristãos, pequenos cristos, seguidores de Cristos, que nos encontramos nas igrejas, ali em comunidade, celebramos ao Senhor, como os 24 anciões, clamamos ao Senhor, dizendo que Ele é digno de toda a glória, né? Ali como os querubins, clamamos ao Senhor, dizendo que Ele é digno de toda a glória, declarando que só Ele é santo. Então hoje é dia de nós voltarmos ao Senhor, né? De nós nos arrependermos e voltarmos a praticarmos aquilo que temos que praticar. Fechado? Estamos juntos, pessoal. Quero agradecer vocês e até a próxima aula.